poder estar outra vez com os irmãos, amém? E poder celebrar ao Senhor neste tempo e nesta manhã, depois de um tempo maravilhoso na sua presença já, amém? E também por termos participado do pão e do vinho, e isso é sempre um momento de alegria e de comunhão que nós podemos ter uns com os outros. Pastor Luís já disse bem, hoje é um dia de eleições. Eu disse a ele que não vinha ontem, então bem cedo me levantei, às 8 horas eu era o segundo a votar lá no sítio, né, para depois poder vir. Então é importante que os irmãos possam cumprir o vosso dever. O pastor Luís já disse, nenhuma igreja o deveria fazer. Se o fazem, acredito que não está assim tão certo, mas cada um de nós deve votar em consciência e pedir direção, inclusive a Deus, naquilo que nós vamos fazer. E, acima de tudo, orar pela nossa nação, de maneira que nós possamos ser guiados e conduzidos, homens que pelo menos temam o seu nome e que nas decisões que tomam possa ser o melhor para o nosso país. Decisões que às vezes não são aquelas que nós mais gostamos, não é? E principalmente num país, eu falava ontem com alguém e dizia, mas se for fulano e beltrano e não sei o que, eu disse, se for fulano, beltrano, cicrano, etc., se nós temos dívidas, temos de as pagar, não é? Tal e qual como na nossa vida, e então cada um de nós possa tomar a melhor decisão nesse sentido. O pastor Luís falava de não estar aqui há um ano, eu não sei, eu perdi de certa forma um pouco a noção, mas é verdade que provavelmente os últimos 7, 8 meses eu não estive aqui, das últimas vezes que eu passei não estive, e esta é talvez a primeira vez nesses últimos 8, 9 meses que eu tenho aproveitado cada fim de semana para poder estar nas igrejas também, e é uma alegria poder estar aqui na Lausanne e logo à tarde em Leiria, não é, para poder ministrar a palavra de Deus. Eu gostava que os irmãos abrissem, se faz favor, no livro de Josué, no capítulo 1, e pudessem seguir a leitura que eu vou fazer entre o versículo 1 e o versículo 3. Josué, no capítulo 1, entre o verso 1 e o verso 3. Esta é uma passagem que provavelmente muitos de vós que estáis aqui, principalmente se tendes uma relação com Deus já há alguns anos, ouvistes falar várias vezes em reuniões. Tenho pedido para que o Espírito Santo possa, nesta manhã, trazer alguma coisa, eu não vou dizer nova, porque a palavra de Deus, ela é a sua palavra, muitas vezes existem verdades que nós já lemos e relemos e sempre nos passaram por cima, mas um determinado dia aquela palavra passa a fazer sentido para nós. Às vezes uma pequena vírgula, um mas, um se, e de repente tudo aquilo que a gente via de uma forma passa a ver de outra. E eu gostaria, nesta manhã, de ao usar esta palavra, possa de alguma forma ajudar os irmãos. Quando eu orava e sabia que iria estar aqui, sabia que ia estar noutras igrejas em Angola, de alguma forma me preparei para este tempo e pensava falar um pouco acerca da mudança de determinados padrões negativos que nós às vezes temos. Esse não é um problema português, apesar de nós sermos dados à cultura do fado, nós somos muito dados à tristeza, à desgraça, à miséria, etc. Então, muitas das coisas que nós fazemos, começando pela nossa música nacional, é sempre para o lado negativo.
Quando a minha mulher estava viva, ela era uma amante de fado. E uma vez ela disse-me, eu tenho de te levar ao fado. Eu disse, mas a minha cultura é do merengue, né? Ou do samba. A gente baloiça mais e a gente pode estar todos a cair para o lado, mas a gente ainda vai pular e dançar, né? Tal e qual como o brasileiro tem a cultura do samba. Não é? Então, e às vezes a música traduz determinados tipos de mentalidade. Portugal é um país de infortúnio, pelo menos na cabeça das pessoas, mas quando nós olhamos para os momentos que nós estamos a viver em termos mundiais, hoje há um desânimo a apoderar-se do coração das pessoas. Só talvez lá na Alemanha é que eles estejam assim um bocadinho mais contentes, né? E mesmo assim eu não sei, porque eles estão sempre cheios de medo, não é? E também ouvimos dizer, quando nós lemos as notícias, que as dívidas ficaram para trás deles próprios. Então toda a gente hoje fala da crise. Angola, há coisa de 2, 3 anos, toda a gente falava de prosperidade e o melhor sítio para se viver e para se investir e para fazer. Se os irmãos forem lá agora, e graças a Deus que eu não fui lá à procura de dinheiro, né? Fui à procura de pessoas e continuo animado nesse sentido, porque senão fazia parte daquele grupo de portugueses e estima-se que sejam 110 portugueses que mensalmente estão a regressar de Angola para Portugal, não é? Então lá vai dar conta do desemprego, dos números do desemprego outra vez, não é? Fora os brasileiros. No outro dia tomei conhecimento de um condomínio perto da casa onde eu habito. É um condomínio chamado de 8 casas, são 8 vivendas com vários quartos em cada vivenda. Então era um condomínio alugado para ter ali brasileiros e portugueses que trabalhavam numa empresa chamada Odebrecht, uma empresa brasileira, e o condomínio de um mês para o outro ficou completamente vazio. Não há uma única pessoa a habitar, porque só Odebrecht mandou 1.500 brasileiros embora. 1.500 funcionários embora, despedidos de uma só assentada. Então, crise, fala-se da crise em todo o lado, mas também nós, enquanto líderes espirituais, enquanto servos de Deus, conhecedores da palavra de Deus, nós muitas vezes também temos os nossos momentos de desânimo, os nossos momentos de frustração. Se vocês acham que não é assim, que isso só tem a ver comigo, falem com o vosso pastor e com a esposa dele, de certeza absoluta que eles estão dispostos a deixar alguns dos problemas dele convosco ali quando vocês estiverem a sair, e de certeza que eles ainda vão. Distribuem um a cada um de vocês e no fim eles ainda vão ficar com certeza com alguns, não é? Porque nós às vezes temos problemas, todos nós que estamos aqui temos dificuldades, mas há uma grande diferença. E quando eu falava ou meditava acerca de quebrar padrões negativos de pensamento, há uma coisa interessante que eu tenho vindo a ler, e o facto de estar em Angola e mais ou menos às 7 horas eu estar em casa todos os dias, coisa que não era nada normal aqui, não é? Que o normal era chegar a casa à 1 da manhã, 1h30, etc. Lá às 7 horas eu tenho de estar em casa por motivos de segurança, então tenho tido a oportunidade de meditar e olhar para a Bíblia para animais. É começar, eu nunca tinha feito isso, não é? Começar a olhar para a Bíblia e começar a ver, porque são usados muitos animais, não é? Eu estava a pensar falar das ovelhas e bodes esta manhã. Né? Quem são as ovelhas, quem são os bodes, né? E diz que uns estão sentados à direita, outros estão sentados à esquerda, mas depois pensei que num dia de eleições era melhor não falar da direita nem da esquerda, não é assim, porque senão iam dizer estes são os bodes, estas são as ovelhas, então ficava mal. Mas não foi por causa disso, foi essencialmente porque esta semana que passou eu tive um
peso de partilhar esta palavra com os irmãos. Nós ouvimos muitas vezes falar acerca de coisas novas. Numa conversa recente com o vosso pastor, estávamos a falar daquilo que é profético, aquilo que esta igreja, em termos proféticos, já ouviu ao longo dos tempos. Muitas palavras específicas dirigidas aos irmãos enquanto igreja, dirigidas aos vossos pastores, e eu lembro sempre isso com muita satisfação, porque a Lausanne foi a primeira igreja que o Centro Cristão Vida Abundante abriu. E eu não posso esquecer o dia em que eu estava na minha casa a orar, eram 6 horas da manhã, e orava para Deus levar a igreja de Moscavide, na altura chamada Assembleia de Deus Pentecostal de Moscavide. Estávamos a orar para que Deus nos guiasse a um campo de missão, um lugar onde não houvesse ninguém. E eu tenho de confessar que na minha oração eu ouvi o nome Lausanne. Eu tenho de dizer também que eu conheço alguma coisa da geografia, mas nunca tinha ouvido falar da Lausanne naquela altura. E lembro-me que levantei e fui à procura do mapa de Portugal onde é que se encontrava Lausanne. Lausanne era uma vilazinha tão pequena naquela altura, com 3.000 habitantes, que nem constava do mapa que eu consultei. Né? Então andei ali à procura, percorri de norte a sul, de este a oeste, e não encontrei nome Lausanne. Eu lembro que peguei no telefone e liguei para um pastor da Assembleia de Deus que estava aqui em Coimbra, o pastor José Neves, que alguns provavelmente conhecem. Eu disse: Zé, onde é que fica, sabes dizer onde é que fica Lausanne? Porque eu estou a orar e lembro-me, e Deus disse para eu ir abrir uma igreja na Lausanne. E o Zé disse-me: João, essa é uma vila que fica a 30 quilómetros de Coimbra, mais ou menos, não tem evangelho, tem uma igreja dos irmãos, com 4 irmãos, todos eles com mais de 70 anos, é um lugar onde Deus se moveu no passado, etc, etc, e nós temos orado também por aquela vila, Miranda do Corvo, Penela, etc. E se tu quiseres abrir, acho que eras muito bem-vindo. E lembro de vir aqui, e como todo o trabalho começou naquela altura. E lembro-me que já naquele tempo, e isso se tem vindo a ver ao longo dos anos, já naquele tempo foi profetizado para esta igreja algumas coisas que têm a ver com marcar diferença nesta região, e a partir daqui saírem outros polos de alcance. E é verdade que hoje nós não temos, mas trabalho em Poiares, quando existiu com os tios, né, da Raquel, quando nós começámos ali no tempo do pastor Silveira, a Mialhada e alguns outros locais foram fruto daquilo que a igreja da Lausanne começou a fazer. Então, de certeza absoluta, continuo eu a estar convicto, um plano para esta igreja, um plano para os vossos pastores, um plano para as vossas vidas. E espero que esta palavra possa ajudar os irmãos a enquadrarem sempre nesse plano. Eu e vocês, de certeza absoluta, temos sempre o desejo de ver as coisas acontecer rapidamente. Né? Acontecer rapidamente. Talvez eu tenha dito isto e já o afirmei aqui também, o tempo em Angola tem sido para mim um tempo de muita aprendizagem. Eu pensava com os meus 45 anos atuais que já tinha aprendido tudo, né? Querias? Eu tenho 45, né? Parece, mais ou menos, né? Mas eu pensava que já tinha aprendido tudo. Está-se a rir? Eu tenho. Só mais alguns, né? Não digo quantos, mas
Eu pensava que já tinha aprendido tudo, que pouca coisa já me iria surpreender, mas tenho chegado à conclusão que não, que aquele ditado que nós estamos sempre a aprender até mesmo chegar a velhos, e eu penso mesmo dos pés para a cova, a gente ainda vai estar a aprender alguma coisa. Tem sido momentos de desafio na minha vida pessoal, no relacionamento com pessoas, aprender a enfrentar a solidão. Por exemplo, aprender a enfrentar, estar num país onde eu não tinha um único amigo, né? Assim, os únicos amigos que estavam lá eram os amigos do meu pai, porque todos aqueles que cresceram, porque eu nasci lá, todos os que cresceram comigo, hoje estão em Portugal. Então chegar a uma nação onde a gente praticamente não conhece ninguém, começar um trabalho, não ter a esposa comigo, a gente fazer tanta coisa, implantar uma igreja do zero, né? Porque é fácil às vezes, eu vivi uma zona confortável, né? Porque às vezes a gente tem tanta abundância que não dá valor a um determinado número de coisas. Agora a gente queria, e eu habituado ao grupo de louvor, e às vezes eram tantos que até andavam à briga. Né? Lá em Lisboa às vezes eram tantos que até andavam à briga, e se entrasse mais algum novo, quem estava já reagia, porque aquele ainda pode vir tirar o meu lugar, não é? Agora, começar uma igreja onde a gente não tinha tampouco ninguém para dirigir o louvor, eu não esqueço o primeiro culto, tínhamos alguém a cantar e a bater palmas, não tínhamos um único instrumento, e eu batia palmas também, né? E a gente estar assim, então há desafios, mas eu não posso deixar de olhar para aquela nação e olhar para aquilo que Deus me disse a mim individualmente, e que há alguns anos atrás, eu não posso precisar a data, mas posso precisar o local. Eu estava na igreja do Ted Danson em Bellingham, e um homem que não me conhecia de lado nenhum, ele começa a trazer uma palavra profética para a minha vida e a dizer que um dia eu iria regressar à minha terra, e começou a descrever uma série de coisas que durante anos eu disse, isso não faz sentido, porque quando eu saí de lá eu pensei, eu vou lá de vez em quando, mas ir viver para lá, não quero viver para lá, e tanta coisa assim. Mas hoje eu vejo que quando Deus fala, e nós na altura recebemos aquela palavra e sabemos que Deus está a falar connosco, porque uma coisa é a gente ouvir palavras e elas entram por um ouvido, saem por outro, ou passam por cima da nossa cabeça. Mas há momentos em que todos nós que estamos aqui, eu não excluo absolutamente ninguém, nós temos tido alturas que estamos no culto em que Deus fala e nós sabemos que Deus está a falar connosco. Deus está a ministrar a nossa vida. Deus está a dizer-nos alguma coisa importante. E esta igreja tem tido essas palavras, vosso pastor tem tido essas palavras. Há alturas, há momentos, tem alturas, pode haver momentos de desânimo, às vezes até parece ou pode parecer que nós estamos um bocadinho fora daquilo que Deus idealizou ou que Deus já se esqueceu, mas Deus não se esquece daquilo que fala, e mesmo nós que somos falíveis, e o pastor Luís dizia há pouco que independentemente de quem vai governar esta nação, serão sempre homens imperfeitos. Nós seremos sempre homens imperfeitos e às vezes até nos podemos desviar um pouco daquilo que é o propósito, às vezes até podemos ficar prostrados, mas a sua palavra, aquilo que ele falou connosco, essa palavra sempre, escutem bem, usar a palavra sempre, nunca, são palavras extremamente fortes. E eu tenho muito cuidado em usar nunca. Nunca, nunca. É o ditado que diz, dessa água eu nunca beberei, não é? Mas às vezes aqueles que dizem eu nunca beberei, logo mais estão a beber. Não é? Porque não há outra, vão beber daquela, não é? Então, usar nunca, não, sempre. Mas há uma coisa que eu tenho a certeza, aquilo que Deus fala,
aquilo que Deus ministra aos nossos corações e nós sabermos vir da sua parte, Ele sempre vai cumprir essa palavra em nossas vidas. Ele sempre vai cumprir essa palavra nas nossas igrejas. Às vezes nós podemos ter desvios, às vezes podemos ter baixos, como podemos ter altos, mas Deus jamais se esquece do seu propósito, e mesmo que a gente se afaste um pouquinho do caminho, Ele sempre nos vai trazer ao caminho certo. Amém? Sempre nos vai trazer ao caminho certo novamente. E Josué, no capítulo 1, no verso 1 até o verso 3, diz assim a palavra de Deus. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos meus filhos, dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Esta passagem, principalmente o versículo 1, versículo 2, são versos extremamente importantes que Deus estava, ou palavra extremamente importante que Deus estava a dar a Josué. Diz que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, Deus ou o Senhor falou com Josué, que era um servo, alguém que tinha andado muito próximo de Moisés, e diz: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora e passa este Jordão, tu e todo o povo e todos os filhos de Israel. Esta não era uma notícia que estava a ser dada a Josué. Josué e todo o povo já sabia que Moisés tinha morrido. Portanto, quando é feita esta afirmação, Josué, quando esta afirmação é feita a Josué, Moisés, o meu servo, está morto, Deus não estava a dar essa notícia como nós recebemos esta manhã a notícia de que, infelizmente, o pai do João partiu. Esta foi uma notícia que os irmãos ouviram pela primeira vez. Mas quando Deus disse a Josué: Moisés, o meu servo, está morto, não era notícia. Todo o povo já sabia. Se nós lermos em Deuteronômio, diz que todo o povo, na altura em que Moisés morreu, todo o povo chorou, todo o povo pranteou. Toda a gente sabe que Moisés foi enterrado, e a Bíblia diz que até o dia de hoje nunca se soube o lugar onde Moisés foi sepultado. Mas todo o povo havia pranteado. Então, este versículo faz-me pensar de que não é uma mera notícia, mas era como que Deus, de uma forma profética, estivesse a falar a Josué de que alguma coisa que tinha sido até aquele momento iria acabar naquela altura, para que alguma coisa nova pudesse vir a processar-se. Por isso Deus disse a Josué: Josué, Moisés, o meu servo, está morto. Josué, houve uma coisa: tudo aquilo que está para trás, tudo aquilo que tu viste com Moisés, acabou. Um novo momento, uma nova fase para ti, para a nação de Israel, vai começar. E eu acredito que Deus tem vindo a falar com esta igreja, com a liderança. Eu acredito isso do fundo do meu coração, porque, volto outra vez a dizer, eu iria falar outra coisa para os irmãos, mas ontem, anteontem, o peso veio. Então vou dizer aquilo que eu tenho, e acho que vai ser uma mensagem curta, né? Alguns devem dizer amém. Devem dizer amém. Porque o que ficou para trás, ficou para trás. E Deus dizia a Josué: Moisés morreu. O que está para trás, fica para trás. Há coisas que Deus tem falado com os irmãos, há coisas que Deus tem falado com esta igreja, e muito daquilo que Deus falou, por isso eu trouxe um pouco da história desta congregação,
e desta igreja local, um pouco aquilo que Deus falou já se cumpriu. Há algumas coisas que Deus falou que eventualmente ainda não estão cumpridas. Mas aquilo que eu acredito perfeitamente, e que essa é a palavra de Deus para esta igreja, é que há alturas na nossa vida que nós ouvimos Deus falar, nós temos às vezes um timing para concretizar um determinado número de coisas, que nós às vezes não sabemos utilizar esse timing e nós perdemos aquilo que no latim é esta palavra momentum. Não é o momento, mas é o momentum. Momentum significa que não é uma milésima de segundo à frente, nem uma milésima de segundo atrás. Era aquele momento ou passou? E agora a questão põe-se, Deus vai cumprir ou não vai cumprir aquilo que Ele prometeu? Claro que Deus vai cumprir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Mas às vezes Ele tem de reestruturar as coisas, às vezes Ele tem de recolocar as coisas, às vezes Ele tem de reorganizar as coisas, Ele tem de fazer alguma coisa de maneira que nós possamos enquadrar-nos completamente no plano e a perfeita direção dele para a nossa vida, seja individualmente falando, seja de uma forma coletiva. Então eu acredito que este é um tempo muito específico para a igreja CCVA da Lousa. Deus vos tem ajudado a alcançar. Eu entrei e continuo a ser um amante do GPS. Né? Porque meto as direções e levo, mas o carro da minha filha não tem GPS e o telefone, eu sou um nabo para meter no GPS. Ela disse, oh pai, mas tu ligas e faz o trajeto, mas não é bem assim. E ao entrar aqui, entrei pela rua errada. Normalmente, e depois já fui perto quase da casa antiga, porque não consegui dar, eu passo a linha e vou dar de frente com a igreja. Mas andei para aqui às curvas até dar de frente e apareci daquele lado. Não é? E lembram-me que passei na rua do hotel e novamente veio à minha memória o início desta igreja. Porque foi naquela rua, onde está o hotel novo, né, que um pouco antes havia uma casa muito velha, não é assim? Onde esta igreja começou, depois de fazer uma série de cultos na vivenda onde o pastor Jacinto Rosa viveu, alugado a um senhor chamado Américo Seco, se eu não estou em erro. Então, muita coisa, quando nós chegamos a este ponto, e quando eu contemplo os irmãos, quando eu contemplo o que a partir desta igreja tem sido feito, quando eu sei algumas coisas que estão no coração do vosso pastor, e que às vezes até podem levá-lo a pensar, mas será que, porque às vezes o que Deus fala é uma coisa tão grande, ou que ultrapassa a nossa capacidade no momento, que nós podemos colocar algumas dúvidas na nossa mente. Mas, na realidade, aquilo que Deus disse a Josué é, esquece, Moisés morreu, agora uma coisa nova eu vou fazer contigo e com todo o meu povo. Tu vais ter necessidade de passar o Jordão e tu precisas chegar ao lugar onde eu prometi que tu deverias chegar. E lembra-te, Josué, que todo lugar onde a planta do teu pé pisar, esse é um lugar que eu te tenho dado. Então, às vezes há um reposicionar, um reformar, recolocar, redistribuir, rearranjar. Eu não sei quais destas palavras se adequa mais a esta igreja, mas o que eu posso dizer de certeza absoluta é que Deus vai fazer alguma coisa diferente daquilo que Ele fez no passado. Nem que para isso Ele tenha de recolocar, rearranjar, redistribuir, misturar estas coisas todas, fazer passar pela paneira, mas Deus vai sempre fazer cumprir a sua palavra na nossa vida. Amém?
Ele vai fazer cumprir a sua palavra na nossa vida. Nós olhamos às vezes para trás e dizemos, mas isso é bom, eu só tenho motivos para dar graças a Deus. E é verdade, nós só temos motivos para dar graças a Deus por termos chegado até aqui. Mas também não podemos esquecer aquilo que o profeta Isaías dizia, que nós muitas vezes precisamos esquecer aquelas coisas que estão lá para trás e ver que Deus tem alguma coisa nova para fazer, ou de uma forma nova Ele quer fazer, baseado naquilo que Ele já falou com cada um de nós. Eu já pensei muitas coisas. Aqueles que me conhecem de perto sabem que eu sou assim. E a minha mulher dizia, o teu problema é fazeres muitos manuais. O teu problema é escreveres tudo. Porque eu penso que não há igreja neste país que tenha tantos manuais como nós. No outro dia eu tentei mexer lá no armário, que ainda deixei uma série de coisas no escritório de Alvalade, e eu contei cerca de 320 cursos bíblicos escritos por nós. Aquilo dá para fazer uma universidade. No outro dia, quando estava em Luanda, porque quando eu cheguei a Luanda, ao fim de algum tempo, eu juntei alguns líderes, e a irmã Elizabeth, que o pastor Luís Miguel conhece, isto não está aí para o ar, pois não? Ok, por enquanto ainda não, ainda bem, porque senão ele ainda vai ouvir isto lá em Angola, vai ficar zangada comigo, embora não vou falar mal dela, né? Mas a irmã Elizabeth dizia, pastor, nós precisamos organizar, nossa igreja precisa ser uma igreja organizada. E eu estava a ouvi-la e estava a pensar, se esta mulher me conhecesse, não falava isto. Ela não falava isso, porque organizado, eu tenho organização para os próximos 10 anos dentro da cabeça e até já no papel. O que é que às vezes nós temos de ser sábios a fazer a leitura dos tempos? E ela falava, nós precisamos ter presbíteros, diáconos. E eu disse, ainda ando aqui a mudar a fralda, a maior parte destes crentes, e já eles querem presbíteros e diáconos. Depois ela disse, mas o pastor precisa ter cuidado, porque precisamos definir quem é que vai subir ao púlpito, porque esta igreja tem pessoas que não são casadas. E não podemos deixar uma pessoa que não é casada ir ao púlpito. E eu tive quase a perguntar, a irmã sabe quem não é casado, porque eu sei, e eu penso assim, vou mandar metade da igreja embora. Porque lá em Angola, de acordo com a tradição, vale mais o casamento elaborado com a família do que o casamento civil. De acordo com a cultura. Então, para um angolano que vive lá, que segue toda aquela tradição familiar, para eles no dia em que vão ter com o pai da noiva e com a mãe da noiva, estão os tios todos a assistir, e é pedido o casamento, a partir daquele dia, é verdade que eles oficializam alguns deles, mas a partir daquele dia, aquela passa a ser a mulher deles. E aí conta as ovelhas e o bode. Mas passa a ser a mulher, porque não há espaço tampouco para infidelidade. Aquele é um ato de coisa. E se quiserem separar, tem de chamar toda a família. Os tios mandam mais que o pai e que a mãe. Dentro da cultura, um pai nunca deixa herança para os filhos. Deixa sempre para os sobrinhos filhos da irmã. E eu perguntei, mas porquê? Então os filhos, se um pai trabalha, deve ser os filhos. Eles dizem, não, porque os filhos da minha irmã são sangue do meu sangue. Coisas complicadas para a gente lidar, quando nós levamos muita coisa formatada na nossa cabeça. A gente às vezes está, e eu digo, então, mas, se o filho é seu, se a mulher é sua, é sangue do seu sangue. Eu disse, eu não tenho a certeza absoluta que aquele é filho meu.
É uma teoria do arco da velha. Teoria do arco da velha. Mas é assim que eles afirmam. É assim que eles vivem. Então, quando alguém tenta, ou se um casal se está para separar, os tios têm de vir e dar consentimento. E pelo menos é um processo em que eles passam por um aconselhamento familiar que demora 3 anos. Então, o meu trabalho tem sido andar a convencer aquelas pessoas que estão casadas não oficialmente, que eles devem casar oficialmente. Graças a Deus, alguns já o fizeram, outros estão no processo, mas alguns ainda não são casados lá no registro civil, mas são fiéis àquele homem ou fiéis àquela mulher. Mas às vezes as pessoas tentam fazer estas coisas todas. E eu não estou agora a dizer aos irmãos, a gente está em Portugal, casa, vai ao registro civil. Amém? Estou simplesmente a dar um exemplo. Mas, às vezes, as pessoas pensam que é preciso isto, é preciso aquilo, quando na realidade Deus tem uma coisa nova para fazer, tem uma coisa que nós precisamos reorganizar, estruturar, etc. Então, eu falava com ela, nós precisamos, sim, é verdade, nós precisamos de liderança, nós precisamos cada vez mais liderança, mas só agora é que eu começo a conhecer-vos. Porque eu estou lá, vai fazer 4 anos em janeiro, mas como igreja a gente está na realidade a funcionar há 1 ano e meio. Foi em março, quando o pastor esteve lá, que nós tendo as nossas instalações, porque até ali a gente andou a saltar de lugar em lugar, e quando estivemos no hotel e lá no Belas Business Center, algumas vezes nós não podíamos fazer culto porque a sala estava ocupada. Então agora a gente está a começar a ter uma igreja, agora temos grupo de louvor, agora eu já começo a ter, e já começo a ter aquilo, mas eu tenho a certeza daquilo que Deus falou, daquilo que Deus disse, e partilhava com o pastor Luís a semana passada, porque eu disse, ando com saudades de comer um leitão da bairrada, e a gente encontrou-se na bairrada, eu vim de Lisboa só para almoçar com ele, leitão da bairrada. E no dia a seguir, eu fui fazer análise. E eu disse, o colesterol vai estar alto. Né? Não estava muito alto, 250. A médica disse, está bom, tá. Eu disse, mas o máximo é 200, a doutora está a dizer bem. Ela disse, porque o resto consigo, os triglicéridos, o HDL, o colesterol bom. Está aí tudo às mil maravilhas, então um cobre o outro, e se não se assuste com isso. Eu disse, pois é porque eu comi leitão, na noite anterior tinha comido camarão, aquelas coisas todas que fazem aumentar o colesterol, né? Então, mas eu dizia ao pastor, há coisas que Deus falou ao meu coração, e eu sei que há um tempo em que aquilo que ele disse vai acontecer. Tal e qual com os irmãos, há coisas que eu vou ter de me reorganizar, que eu vou ter de reestruturar, eu vou ter de ver Deus recolocar algumas coisas, etc. Mas quando nós mudamos o rumo, segundo a direção de Deus, alguma coisa vai acontecer. Então, em Josué, no capítulo 3, no capítulo 3, diz que Josué de madrugada se levantou e partiram de Sitim, vieram até o rio Jordão, ele, todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes de que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes e levitas levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja contudo distância entre vós e ela, cerca de 2000 côvados. Não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, porque este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então Deus disse a Josué, Josué,
Moisés morreu. Alguma coisa nova vai ser feita. Tu precisas passar o Jordão. E diz que Josué, no dia a seguir, se levantou e ele partiu. E a ordem era, deviam seguir a arca do Senhor. A arca do Senhor devia ir à frente. E a arca do Senhor sempre simboliza a sua presença. Então era como Deus estivesse a dizer a Josué, ok, eu vou à frente, eu vou conduzir-vos, a única coisa que vocês têm de fazer é ir atrás de mim. É ir atrás da minha arca, porque depois ele acrescenta, porque o caminho que vocês vão percorrer é um caminho que vocês nunca percorreram anteriormente. E aqui é o grande desafio. E com a idade que eu tenho 60 anos, esta é a minha idade real. Eu vi que alguns de vocês disseram, não parece. Eu vi, consegui ler. Você não pensava que eu tinha tantos. Mas este é o desafio, que é eu pensar com esta idade que o João Cardoso ainda pode trilhar um caminho que ele nunca trilhou antigamente. Que ele nunca trilhou antes. Que antes ele nunca passou por aquele lugar. E este é um grande desafio que todos nós enfrentamos. Porque às vezes eu dizia ao pastor Luís, 60 anos, já estou no ministério desde 1978. Não sei o que, comecei a tentar fazer as contas, 37 anos. Né, no ministério, e a gente possa, assenta, e falta 5 anos para a reforma. 6? Eu nem sei. Porque eu não penso em reformar, mas a verdade é essa. E estava a pensar coisas, a gente já viu, a gente já fez. Mas de repente a gente começar a pensar, nós começarmos a pensar que há um caminho que nós nunca trilhamos anteriormente, que nós vamos passar por um lugar onde nós nunca tínhamos passado anteriormente. E para mim é aquilo que me mantém servindo a Deus. É aquilo que no momento do desânimo, no momento da fraqueza, no momento da solidão, nos momentos em que eu não sei o que fazer, e que eu digo a Deus, Deus, eu não sei o que fazer. E às vezes a minha oração é bem simples, Deus, eu não percebo nada disto. E eu gosto de fazer estas orações porque são aquelas que Ele responde mais rápido. Quando a gente diz, já não sei nada. Quando a gente sabe, a gente vai tentar dar uma ajudinha a Deus. Porque se Deus não fizer como a gente acha que deve ser feito, a gente ainda se zanga com Ele. Mas quando a gente diz, Deus, eu não percebo nada disso, eu já não sei o que é que eu vou fazer, então Deus vai dizer, segue-me, eu vou à frente, tu só tens de ir atrás de mim. E depois Ele acrescenta, porque amanhã eu vou fazer uma coisa nova. E esta palavra amanhã é uma palavra valente que nós ouvimos. E nos momentos de desânimo e lisa, quando a gente ouve Deus dizer amanhã eu vou fazer, nós ficamos todos tramados, dizemos, por que não hoje? Por que é que não vamos ver hoje? E eu não sei se os irmãos são como eu. Eu não bebo muito café, não tenho, mas a minha casa, se for em Angola, porque vivo sozinho há 4 anos, agora tem lá o meu cunhado que me ajuda, é o meu cozinheiro privativo, que vive lá comigo. Embora eu tenha que ter muito cuidado com ele, porque o médico está sempre a dizer, você tem de manter o colesterol baixo, tem de manter não sei o quê, tem de perder peso. E anteontem dizia, tenho de perder, agora você já ganhou, já perdeu um bocado, mas ainda há não sei quanto mais para ir. E eu estou sempre a dizer ao meu cunhado, eu não sei como é que ele faz, mas sei, porque sou eu que faço as compras para casa, que ele gasta uma garrafa de meio litro de azeite 4 vezes que ele faz comida. Eu digo, alguma coisa está errada. Às vezes a gente vai comer bife e quando eu me sento, aquilo está a boiar em azeite
E eu pergunto, Vasco, nós vamos comer bife com alho ou alho com bife? Porque ele descasca 3, 4 cabeças de alho e diz, João, isto faz bem à saúde. Tu tens de ensinar o teu primo, não é? O Vasco é seu amigo. Tens de dizer, epá, o João falou mal de ti. Lá. Então, na minha casa, eu comprei muitas máquinas. Tenho a Bimby, nunca usei a Bimby. Minha mulher disse, aquilo é fácil. Eu disse, mas não vou usar a Bimby, aquilo é para fazer para 6 pessoas. Tu pensas que eu vou andar não sei quantos dias a comer restos? Né? Eu não vou andar tanto dia. Aquilo é bom quando são 4, 5 pessoas comem e está feito. Né? Então disse à minha filha, vou vender a Bimby. Ela disse, está bem pai, eu compro, que é empregado, que era lá. Andei. Quando eu chegar lá, vendi a Bimby. Mas tem uma máquina de fritar sem óleo. Toda a minha vida vou ter uma máquina daquelas. Verdade. Já tive uma Actifry, passa publicidade, mas aquilo com as variações da corrente, um dia estourou, ficou tudo negro. Foi tudo. Fritou, a máquina fritou. Depois comprei uma, acho que é Philips, uma grandalhona assim preta, que leva menos quantidade de comida, mas para mim é suficiente. Eu faço lá salmão grelhado. Faço sardinhas fritas. Faço castanhas assadas. Faço tudo aquilo que vocês puderem. Pão de queijo, lá do Brasil. Quem é que é brasileiro aqui? Não está ninguém agora. Hã? Só metade brasileiro. Pão de queijo, eu faço lá pão de queijo. Faço ginguba frita com sal. Depois deito o sal. Faço aqueles croquetes e rissóis que a gente compra já feitos, congelados, e mete lá para dentro. Faço tudo. Faço legumes salteados. Faço tudo lá dentro daquela máquina, sem uma pinga de azeite. Por isso o castrol está bom. Nós vivemos na época, e a coisa mais agradável é que eu ponho na máquina e, mesmo congelado, o máximo de tempo que eu faço ou demoro a fazer a minha refeição são 15 minutos. Maravilha. Chegar a casa cheio de fome, meter uma posta de salmão congelado, umas pedras de sal, umas ervas de Provence. Já aprendi os nomes, eu não sabia nada, Elisa. Tu sabes que eu não sabia cozinhar. E vai lá as ervas de Provence. E às vezes chamo o meu vizinho, o Sr. Alves. Alves, venha cá jantar comigo. O que é que você fez? Hoje salmão. Hoje temos salmão. E fazemos aquilo. Mas acompanha o quê? Legumes salteados, que eu compro congelados. E cogumelos shiitake. Daqueles que fazem bem à saúde. São os únicos que estão lá a vender. Os chineses, aquilo está cheio de chineses. Mas eu gosto, a época do instantâneo. E aí, nas coisas de Deus a gente gosta muito do instantâneo. Mas Deus estava a dizer a Josué, Josué, amanhã eu vou fazer um milagre. Amanhã eu vou fazer uma coisa nova. E para mim, eu penso muitas vezes o que é que Josué fez durante estas promessas de Deus, este aviso profético de dizer, olha Josué, Moisés morreu, profeticamente eu estou a declarar-te que uma coisa nova vai acontecer, olha, levanta, segue a minha presença, segue a minha arca e deixa-te guiar, porque amanhã eu vou fazer uma coisa nova. Aquilo que me deia, ou o tempo que me deia, Luís, as coisas que Deus nos fala e a altura em que nós vemos a coisa é mais difícil para nós no ministério. Para os irmãos eu não sei, mas para mim e para ti, ainda para mais que o temperamento que a gente tem, é o tempo mais difícil. Porque esse tempo exige a paciência. E a paciência não é a gente estar sentado, como estamos no médico, que marca às 3 horas da tarde.
E depois chega às 6. E a gente está cá fora a falar uns com os outros. Este é uma falta de educação. Mas o que é? Palerma. Não respeitam as pessoas. E quando eu chegar lá dentro, eu vou-lhe dizer. Mas quando chegam lá dentro, boa tarde, doutor. E ninguém diz nada. Mas cá fora, Rafael, paciência não tem nada a ver com isso. Paciência tem a ver com a nossa perseverança naquilo que Deus fala. Deus falou, Deus disse, vou fazer uma coisa nova, tu prepara, tu segue-me e amanhã eu vou fazer. E a gente tem de manter-se a fazer aquilo que a gente sabe que está certo e que nos vai levar ao amanhã de Deus. Mesmo que na altura em que nós estamos, nesse tempo a mediar, a gente não consiga ver as coisas. E é uma gaita quando a gente não consegue ver as coisas. É para mim... Provavelmente é para os irmãos. Porque o pastor Luís sabe que aquilo que Deus me mandou fazer era ir a Angola e implantar uma igreja com um determinado grupo específico. Deus pôs no meu coração que haveria, ou que há em Angola, muitos angolanos que viviam fora do país, tinham vindo para Portugal estudar e para outros países e que estavam a regressar e que não conseguiam enquadrar-se dentro da cultura existente na maior parte das igrejas. A maior parte das igrejas é berrar do princípio ao fim. O pastor diz, ah! E o povo todo, amém. Amém. Há muita coisa a acontecer. Ensino, também deficiente. A maior parte das vezes as pessoas estão mais preocupadas com os títulos. No outro dia foi uma reunião de pastores e eu perguntei como é que chama, um a um. Como é que chama? Queria conhecer. Estavam 30 e tal, 40 pastores. Como é que chama? E eles levantavam. Eu sou o professor doutor José Camungengo, que foi formado na universidade na Suíça, que fui já consagrado bispo e sou apóstolo e profeta, não sei o quê. E eles fizeram isso 3, 4, 5, 6 vezes, até que ao 7º eu já não tinha cabelo. Eu já não tenho muito, mas já estava farto e virei-me para o 7º, 8º e disse, eu estou simplesmente a perguntar como é que você se chama. E eles ficaram assim parados. Eu disse, a partir de agora, eu não quero saber dos vossos títulos, eu quero saber o vosso nome. Porque eles são todos cheios desses títulos. E ainda gosto. Eu sempre fui um amante. Eu vivi em Vila Franca de Xira. E em Vila Franca de Xira diziam que toda a gente morava lá, ou era touro ou era toureiro. Eu era toureiro. Sempre gostei de pagar os touros pelos cornos. De fazer pegas. E quando eu vejo religiosidade, eu sou como um touro. Começo a deitar fumo do nariz. E no outro dia eles disseram, o pastor, já há muita gente a falar de si, porque você não põe fato e gravata. Um pastor tem de pôr fato e gravata. Eu disse, fato e gravata. Então no dia da inauguração pus fato e gravata. Mas ele não pôs. Mas só foi lá daquele dia. Mas eu estava lá com o diretor dos assuntos religiosos e não sei o quê, fato e gravata. Alguns pastores, fato e gravata. Mas começaram, não pode isto, não pode aquilo, e faz desta maneira. Coisa de tradição, e até dizer já chega. Então, no outro dia fui convidado para uma reunião de pastor. Estava cheio, e eu amo fazer isso. Amo. Eu pego, até todos os pelos das minhas pernas, que já são poucos, batem palmas. Porque era Luís, pastores, tudo, fatinho, sapatinho engraxado, gravata. E o João Cardoso aparece de sandálias, calções e polo. Para pregar. Gosto disso. Fazer uma coisa nova. Derrubar mentalidades. E Deus disse-me, tu vais para abrir uma igreja para essas pessoas especificamente e vais para formar uma nova geração de líderes. Eu comecei com 5, hoje são perto de 60.
Oh, eu amo eles dizerem paizinho. E às vezes eu ando lá no supermercado, paizinho. E eu digo, epá, tinha tantos filhos que eu não sabia. Tanto filho. Pai, não sei o que, pai, não sei, pastor e não sei o que. E graças a Deus você viu, porque acabamos com essas coisas, acabamos com essa tradição. Agora alguns daqueles estão furiosos. Eu digo, ponham a culpa em mim. Eu aguento sozinho essa culpa. Quebrar essas tradições. Uma coisa nova. Trilhar um caminho que eles nunca trilharam antes. Agora, eu falo coisas que são específicas com Angola. Agora, quais são as tradições que esta igreja já criou? Quais são as formas ou os caminhos que esta igreja já trilhou? E eu pergunto, será que os irmãos estão preparados para, na direção de Deus, caminharem por um caminho que nunca caminharam antes? Eu vou concluir. Minha primeira conclusão. Deus disse a Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então, se nós queremos trilhar um caminho novo, se nós queremos, seguindo a direção de Deus, passar por um lugar que nós nunca passamos, nós temos de, se Ele quer recolocar, estruturar, etc., nós não podemos ficar sentados à espera de Deus, manda, Deus, se é da tua vontade. Essa oração é boa somente quando a gente se quer consagrar a Deus, mas essa é uma oração que está na boca de muitos crentes e tem de acabar de estar na boca dos crentes. Quando Deus diz para fazer, a gente faz. Não fica toda a vida a apontar, Senhor, sai da tua vontade. Isso soa muito espiritual, mas é muito religioso. E a religião enjoa. A gente dá vontade de vomitar a religião. Se vocês não acham que eu não, eu vomito-a. Por isso eu provoco, por isso eu sou toureiro. E quanto mais eu os vejo espumar, mais eu faço, furcado, né? Josué foi-lhe dito que ele devia meditar. A primeira ação que Josué teve de ter antes de chegar ao amanhã foi meditar na palavra de Deus. Dia e noite, meditar dia e noite. E eu gostei muito quando ouvi o pastor Luís falar acerca desta igreja ir se envolver mais em oração. Porque eu acredito que a oração intercessória faz parte da meditação. A gente às vezes tem crentes que dizem, o meu ministério é um ministério da intercessão. A intercessão é um tipo de oração que todos nós devemos fazer. Qual é o ministério da intercessão? Há vários tipos de oração, entre as quais a intercessão. E todos nós devemos interceder. O que é interceder? É colocar entre o diabo, a pessoa e Deus, essencialmente. Colocar entre a pessoa e Deus, ou entre a situação e Deus, fazendo de vez em quando guerra ao inimigo. Mas às vezes, na chamada oração de intercessão, lá na igreja em Moscavide, eu nunca esqueço quando antes do culto, e foi um mover de Deus sobrenatural, muitas conversões, muita coisa, quando a gente estava no pavilhão do Atlético, mas havia irmãos que estavam no tempo de intercessão, falavam mais horas para o diabo do que falavam acerca de Deus. E eu ficava furibundo. E o diabo está a rir, o diabo não sei o quê, mais isso, mais aquilo. Nunca me esqueço uma irmã Júlia. Lembras, a irmã Júlia? A mãe do Maló, aquele que andava na passa. Lembras? Essa irmã gostava muito. E o diabo, e pulamos em cima da cabeça, esmagamos a cabeça. Eu nunca esqueço, um dia estávamos a fazer oração antes do culto. Não sei porque é que ela foi passar essa coisa, mas oravam por tudo e mais alguma coisa. Ela de repente diz assim, Senhor, tira-nos a vontade sexual.
Ela disse, devia estar com apetite a mais ela. Ela era viúva, estava com apetite a mais. E eu disse, eu repreendo isso em nome de Jesus. Se ela quer tirar o apetite, ficar sem apetite, ela que fique sem apetite. Não meta os outros ao barulho. Intercessão, intercessão, intercessão. Mas a oração intercessória faz parte da meditação. E se os irmãos, e eu gosto muito dessa ideia, cada um vem aqui e encontra o seu espaço. Porque às vezes a gente só vê oração com alguém a liderar, alguém a fazer-nos repetir, etc. Mas os irmãos chegarem à casa de Deus, na vossa casa, vosso local de trabalho, parar um pouco, abrir a Bíblia, meditar, interceder e fazer isso. Essa meditação vai levar-nos a nós podemos experimentar alguma coisa. Versículo 10 e 11. São 5 coisas, esta é a segunda. São 5 ações, esta é a segunda. Mas vou ser rápido, prometo. Então Josué ordenou aos oficiais do povo, passai pelo meio do arraial e dizei ao povo, provede-vos de comida, dentro de 3 dias passareis este Jordão para ocupardes a terra que vos dá o Senhor vosso Deus para a possuirdes. Primeira ação, meditação. Segunda ação, preparação. Vocês vão dentro de 3 dias passar o Jordão. E gosto de Deus. Quando Ele diz assim, dentro de 3 dias vai acontecer isso. E a gente ainda está aqui a dizer, 3 dias. Mas disse, provede-vos de comida. Preparem-se, porque vocês vão passar o rio. Mas agora vocês precisam recolher tudo. Aquilo que vocês precisam recolher para que vocês possam, daqui a 3 dias, passar o Jordão. Então, meditação é uma ação que a gente tem de ter, se queremos seguir Deus. A segunda, a gente precisa estar preparado. A gente precisa preparar-se. E a preparação implica algumas vezes a gente fazer planos. Eu não, é como Deus quiser. Se Deus quiser vai acontecer, se Deus não quiser não vai acontecer. Eu não faço planos para o futuro para não ficar desiludido. Isso é uma boa conversa. Cheira a religião. É boa para a coisa. Porque a palavra de Deus ensina a mim e aos irmãos a nós traçarmos planos juntamente com Ele. Nós estabelecermos alvos juntamente com Ele, os alvos dEle, os desejos dEle, de tomarem conta da nossa vida. Então eles precisavam preparar-se. Eu gosto de uma afirmação, estou-me a lembrar disto agora. Provavelmente tu já ouviste, Luís. O Andrew Sherman dizia muitas vezes esta frase. Pelo menos quando a gente estava junto, ele dizia, digam amém, mas façam um plano. Digam amém, mas façam o plano. Porque há crentes que dizem, aleluia, glória, amém, é tão bonito. Mas a gente, quando vai caminhar, a gente precisa preparar-se. Meditamos. Quando a gente medita, os pensamentos de Deus começam a tomar conta do nosso coração e a gente começa a preparar-se. Terceira ação, Josué capítulo 2, verso 1, diz assim, de Sitim enviou Josué, filho de Nun, 2 homens secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra e a Jericó. Então foram e entraram na casa de uma prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Verso 22, foram-se e chegaram ao monte e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram, porém não os acharam. Assim aqueles 2 homens voltaram, desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Nun, e lhe contaram tudo o que lhes acontecera. Disseram a Josué, certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores serão desmaiados diante de nós. E aqui está uma coisa que nós, igreja, precisamos aprender.
Josué meditou, Josué preparou, e claro, quando eu digo Josué, estou a incluir todo o povo, meditou, preparou-se, mas aqui também mostra que Josué, ele no plano, diz que pegou em 2 espias, enviou para fazer observação dos moradores de Jericó, diz que aqueles 2 espias se hospedaram em casa de uma prostituta. E eu imagino o que é Deus dar essa ordem nos dias 2. A 2 profetas de Deus para irem ao... Eu não sei como é que chama aqui os bairros. Lá em Lisboa é o intendente. O intendente é o bairro com maior índice de prostitutas em Lisboa. E Deus dizer a 2 profetas hoje, vão para a casa da prostituta Miqueline e fiquem na casa dela e observem o que é que se passa aqui. Opa. Complicado, não é? Eu acho que se Jesus hoje viesse fisicamente a algumas das nossas igrejas e fizesse algumas coisas que ele fez, nós íamos expulsá-lo. Estou a falar a sério. A religião tem cegado de tal maneira os nossos olhos, se calhar nós punhamos-lo fora daqui. Imaginem que era o irmão Vítor ter problemas de gaguez e Jesus dizer, deita a língua para fora. E ele deitava. E Jesus cuspia-lhe lá. Ai, a SIDA. Ai, não sei o quê. O HIV. E se ele tem não sei o quê. E se ele tem não sei o que mais. Mas Jesus fez coisas malucas mesmo. Eu tenho a certeza, os irmãos não façam essa cara. Não, eu não. A gente punha-o fora das nossas igrejas muitas vezes, porque achávamos que ele não preenchia os nossos padrões de religiosidade, nem daquilo que é ser igreja. Mas se a gente vai trilhar um caminho novo, eu não estou a dizer que tem de ser sempre assim e que será sempre assim, mas o caminho novo leva-nos a fazer coisas novas e é um caminho que a gente nunca percorreu. Nunca me esqueço uma irmã, Francisca, mãe do Pedro Nuno. Nós estávamos num retiro. Ela tinha uma doença qualquer, eu já não me lembro o que era. E estávamos todos a orar por ela e de repente o Espírito de Deus disse, faz uma roda, mete aí no meio, chama pessoas que tenham fé em cura divina. Naquela altura a gente sabia que se movimentava, porque a gente via as pessoas orar, os milagres aconteciam. E ela ficou no meio e a gente fez um cordão à volta dela. E Deus disse, façam 7 voltas em silêncio e à 7ª volta diz, em nome de Jesus, ser curada. Tinha um cancro, ainda hoje está viva. Ah não, mas a gente para orar tem de preparar. Estes 2 homens fizeram uma coisa fantástica. Dedicaram-se. Esta igreja, e agora não vou falar para todos. Vou falar para todos, mas eu sei que estou a falar para algumas pessoas em específico. Esta igreja precisa de homens e mulheres dedicados como estes 2 que puseram a vida em perigo. Isso não é para todos. Eu dou a minha vida. Não dá nada. É o primeiro a meter o rabo entre as pernas e a fugir. Mas a igreja precisa de pessoas dedicadas. Pessoas que são capazes de penetrar em território estrangeiro e lutar contra o inimigo. 4ª coisa, Josué 3:5 diz assim, disse Josué também ao povo, santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. A palavra consagrar ou santificar significa que nós nos dedicamos a nós mesmos completamente aos propósitos, às prioridades, aos processos, ao poder e à pessoa de Deus. Isto significa, irmãos,
para sermos bem práticos, significa que eu consagro a minha mente, eu consagro as minhas emoções, eu consagro a minha vontade, eu consagro a minha atitude, o meu comportamento, os meus recursos, o meu tempo, os meus talentos, os meus relacionamentos, as minhas habilidades, a minha vocação, a minha família, a minha cultura, as minhas finanças, os meus planos, as minhas prioridades, o meu serviço e o meu estilo de vida, eu consagro a Deus. É o momento em que nós fazemos Jesus o Senhor da nossa vida. Gaita, e muitos de nós, nossas igrejas estão cheias de crentes salvos, que cheio de gente que tem Jesus como Salvador, mas não tem Jesus como Senhor. Mas isso é uma vida chata. Não é vida chata nenhuma. Vocês acham que eu levo uma vida chata? Alguma vez? Vida chata é para quem caminha sem propósito. Eu gosto de me divertir. E às vezes vou lá a lugares e dizem, pastor, e eu digo, eu não sei dançar. Não sei dançar, eu não sei fazer, não sei o quê, não sei. Disse, mas dança um bocadinho. Eu disse, eu só sei dançar como eu aprendi quando tinha 17 anos. Anda cá. Quando eu tinha 17 anos lá, tu não sabes, eu também não. Era naquele que a gente só está assim. E a gente depois falava coisinhas ao ouvido delas. Uma perninha no meio. E a gente não saía dali. Eu disse, o pastor só sabe dançar assim. Mas isso eu não danço. Mas divirto-me com eles, divirto. Vida consagrada não é vida chata. Não é vida chata. Uma vida boa que a gente pode gozar, pode... No outro dia estava com um grupo de pessoas e ele diziam assim, não sei porquê eu gosto de si. E não é gostar de mim, é gostar. Eu disse, mas porquê? Porque onde você está, a gente tem paz, a gente tem tranquilidade. Isto é vida dedicada a Ele. Porque a gente onde estiver, a gente salga, a gente tem luz, a gente... conta lá uma história. Eles contam uma anedota, eu conto uma anedota. Qual é o problema? E lá na igreja, tenho lá algumas pessoas que vieram de uma tradição batista, metodistas, presbiterianos, etc. Eu olhei para aquilo e disse, que tanto retalho aqui dentro. E depois tem aqueles que já se converteram lá. Eu disse, como é que eu vou pagar nestes retalhos e fazer uma manta? Porque é complicado, porque um não pode fazer não sei o quê, o outro não pode dizer, um não toma a ceia, o outro não sei o quê, um não bebe vinho, o outro tem de fazer ceia com Coca-Cola. As igrejas lá não dão vinho, mas dão Coca-Cola. Preocupam-se com o vinho porque é fermentado, mas não preocupam com a Coca-Cola que não é vinho. Região do caneco. Então, as nossas igrejas passaram a dar vinho, todas. E alguns dizem, não gostamos, os crentes não gostam. Diz, quem não gosta, não bebe. Mas a gente tem de marcar terreno. Planta onde o teu pé pisa, eu vos tenho dado. Santificar, consagrar. Quarta coisa, última. Josué 3, versos 6 a 14. E vamos terminar. Disse Josué aos sacerdotes, levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Então levantaram a arca da aliança e foram andando diante do povo. E disse o Senhor a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança,
Quando chegardes à beira das águas do Jordão, aí parareis. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Nisto conhecereis que o Deus vive está no meio de vós e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girzazeus, os amorreus e os jebuseus. Vede a arca da aliança do Senhor, de toda a terra passará o Jordão adiante de vós. Portanto, tomai agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, serão elas cortadas. As águas que vêm de cima pararão e se amontoarão. Partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança adiante do povo. E aqui está uma coisa diferente. A arca, no povo de Israel, e aqueles que estudam a Bíblia e conhecem, a arca, quando o povo andava, muitas vezes ia no fundo, mas a maior parte das vezes a arca ia sempre no meio deles, porque eles tinham a responsabilidade de guardar a presença. Então a arca, em vez de ir à frente, ela à frente nunca ia no meio, às vezes foi atrás, mas a maior parte das vezes ela ia no meio. Nesta situação, a arca, pela primeira vez, vai à frente. Uma mudança. E depois disseram, quando aqueles que levam a arca puserem o pé, a planta do pé deles, pisar o rio de Jordão, as águas vão parar. Lembrem-se, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, diz que as águas se separaram, as águas abriram-se. Aqui, uma coisa bem diferente. As águas vão parar e vão amontoar-se. E vocês vão passar. Agora, deixem-me simplesmente dizer, esta era uma ação que necessitava que todo o povo estivesse motivado. E é bom estar na lousa. Eu não digo isso para favorecer ou porque eu estou aqui. Eu digo isso do fundo do meu coração. É bom estar aqui. Eu já disse algumas vezes ao pastor Luís, eu gosto do espírito desta igreja. Gosto muito. Tem um espírito muito agradável. É dos lugares mais fáceis para mim para pregar, mesmo dentro do centro cristão. Tem lugares às vezes complicados. Os crentes têm cara de andar sempre a chupar limão. Agora esta arca, com cerca de 1,20 m, 60 centímetros, de cada lado anjos, agora estava a ir à frente. E diz que quando eles chegassem, a ordem foi quando chegarem à beira do Rio Jordão, parem, porque no momento em que a planta do pé pisar, as águas vão parar. Deixa-me explicar isto uma vez mais. A presença de Deus estava a ser reposicionada perante o povo. Nós gostamos e citamos tantas vezes, o Senhor está no nosso meio. Quando 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, o Senhor está no nosso meio. E é bom saber que Deus está no nosso meio. A gente sabe. Mas provavelmente um dos reposicionamentos que Deus quer fazer com o CCVA da Lausanne é levar esta igreja a compreender que não é somente bom tê-lo no nosso meio, mas é bom tê-lo à nossa frente, a conduzir-nos por um caminho novo, a fazer coisas que a gente nunca fez, a tomar território que nós nunca tomamos. Gente que é espia. Gente dedicada que foi espiar a terra. Foi dizer, certamente aquela gente, a gente vai dar conta deles todos.
tem lá muitos inimigos, mas a gente vai dar todos, conta deles todos. Deixem-me dizer, aquela era a terra prometida. E muitas vezes a gente pensa que a terra prometida é o céu. É mentira. A nossa terra prometida é esta. Porque se a gente pensa que a nossa terra prometida é o céu, deixe-me dizer, quando a gente chegar lá, vamos ter gigantes para derrubar. Vamos ter inimigos para expulsar de lá. E não vamos ter. Então é nesta terra que nós temos de ir fazendo conquistas. Para sempre com o Senhor, a gente vai estar. Certo. Mas não é uma terra prometida. Nós estamos simplesmente a caminho de estarmos com Ele por toda a eternidade. Mas enquanto aqui estamos, o Senhor vai à nossa frente, ajudando-nos a tomar conta da nossa terra. A derrubar os inimigos da nossa terra. Chama-se ela os inimigos na Lausanne, em Penela, em Coimbra e em tantos lugares. Verso 14 e verso, até verso 17 diz assim, de Josué 3. Partindo o povo das suas tendas, passaram o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança adiante do povo. Quando levavam a arca, chegaram ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na beira das águas. Ora, o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da cega. Pararam as águas que vinham de cima. Levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica do lado de Zoretã. E as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todos cortadas. Então passou o povo bem à frente a Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, enquanto todo o povo de Israel passou em seco, até que toda a nação acabou por atravessar o Jordão. Deixa-me dizer o que se passou. Da cá. Venham os dois, se faz favor, ajudem-me aqui, para trazer um quadro visual que é mais fácil. Fica aí, se faz favor. Fica daqui. Deus disse a Josué que, faz conta que ele é o Josué, quando os sacerdotes puserem o pé, as águas vão se amontoar. E diz que as águas, quando eles puseram o pé, amontoaram-se numa cidade que estava a aproximadamente 60 quilómetros de distância do local onde eles estavam. Pensando que as águas percorrem uma velocidade de 7,5 km, para fazer 60 quilómetros, quanto tempo é que eles esperaram? A volta de 7, 8, dependia da velocidade, mas 7, 8 horas, eles tiveram de estar aqui à espera que as águas que pararam lá, porque se as águas pararam aqui e começaram a amontoar-se, havia água entre este lugar e este. Ou não havia? Já havia água que tinha passado quando elas se amontoaram ali. Certo? Se esta água de 60 quilómetros andasse a essa velocidade, 7,5 km, mais ou menos 6, 7, 8, 9 horas, pouco importa, temos de fazer o cálculo da velocidade por hora. Mas demoraram pelo menos entre 6, 7, 8, 9 horas que aqueles que estavam aqui tiveram de esperar para que as águas, o remanescente, passasse, a fim de que eles pudessem atravessar bem em frente a Jericó. E diz que quando todo o povo passou, todo o povo passou a pé enxuto. Obrigado. E é com este quadro que eu quero terminar. Às vezes, Deus faz uma coisa nova. Deus, na sua ação, Ele para as águas e começa a fazer com que as águas se amontoem. Mas entre o tempo
da ação dele e a manifestação física, às vezes decorre uma semana, um mês, um ano. E aquilo que eu disse há pouco permanece para aqui agora. Nós estamos a preparar para entrar num território que nós nunca estivemos antes. E se o Senhor vai à nossa frente, nós vamos acabar, escutem bem, vamos acabar por possuir aquilo que nos está prometido. Possuir aquilo que nos está prometido. E eles possuíram a Jericó. Possuíram ou não? Possuíram. Derrubaram o inimigo ou não derrubaram? Derrubaram o inimigo. Então, a palavra de Deus para vocês é: Deus tem feito coisas boas convosco. Deus já vos conduziu a muito lugar maravilhoso. Há pouco tive o prazer de dar um abração ao Miguel. Miguel e o vosso pastor. Eu digo isso para os honrar, porque é importante a gente honrar a quem merece honra. Desde a minha ida para Angola, são os 2 homens que mais me têm suportado e que mais ligam para mim. Isso a gente nunca esquece. Certo? Então eu agradeço ao Luís e ao Miguel o facto de o fazerem. Às vezes eu sou chato com ele, porque às vezes eu digo que não me apetece falar. E a mulher dele manda-me mensagem, eu disse: cala-te, nem respondo, porque não apetece, há alturas que a gente não lhe apetece falar tão pouco. Mas a gente não esquece. E há muita coisa boa que já aconteceu. Mas eu volto outra vez a dizer aquilo que eu disse no princípio. Há algo novo que Deus quer levar esta igreja a fazer. Percorrer um caminho que vocês nunca percorreram. Louvamos a Deus pela ação social. Louvamos a Deus pela influência que a igreja tem nesta cidade. Por estar no jornal, por essas coisas todas. Tudo isso é coisa boa. Louvamos a Deus pela igreja, pela salvação das pessoas, todo o trabalho, as libertações, o pastor estar aqui, todos aqueles que já estiveram e que fizeram alguma coisa no desenvolvimento desta igreja. Nós estamos gratos por todo o nosso passado. Mas nós olhamos para o futuro com muita confiança do que o nosso Deus quer fazer uma coisa nova. E que a sua presença vai adiante de nós para nos fazer guiar. E deixem-me concluir mesmo, e agora vou concluir. O grupo de louvor pode subir. Tal e qual, escutem bem, porque isto é importante. Tal e qual como Josué teve de meditar, deixem-me dizer assim, meditação, que implica oração intercessória, que implica pensar nos planos, receber de Deus, tem muito a ver com um ministério que a Bíblia chama ministério profético. E todos nós chamamos pastor ao pastor Luís Miguel. Mas muitas vezes quando a gente está sozinho, quando a gente almoçou leitão, porque a gente come leitão, bebemos um espumantezinho, a gente comer leitão sempre é um espumante, né? É de cantar fado sem guitarra, né? É isso mesmo. Já tenho a beber um espumantezinho. Mas falamos dessas coisas, mas falamos de muita coisa séria. Muita coisa séria. E eu gosto disso. Gosto de estar com o Ted Danson às vezes, levo, quem conhece Lisboa, o Parque das Nações, tem ali uma série de clubes, zonas de dança, até aqueles bares, lá na coisa da... Fica em Alcântara, até aqueles bares em Alcântara, mas agora há uma série de bares na zona ali do Parque das Nações. E às vezes ele diz-me, quero beber uma cerveja. É um daqueles americanos que eu já discipulei.
Eles todos não bebiam vinho, pecadores danados. Nem bebiam cerveja. E ela às vezes diz-me: João, quer beber uma cerveja? E eu digo: vamos para o Parque das Nações. E ele diz: vamos. Quando a gente chega lá, música dá com pau. Força, aquilo muito barulho. E ele diz: fixe, estamos no lugar certo. E a gente senta-se os dois a beber uma cerveja, uma caneca normalmente. E a gente às vezes quer falar e não consegue, porque a batida é tim, 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 tim. E a gente levanta-se e batamos um 5 e diz: está na nossa hora. E a gente começa os dois a falar línguas muito alto para outra coisa. E ele diz: epá, esta gente aqui está toda pedrada, eles não percebem, a gente vai ter o nosso tempo. Então a gente está sentado na mesa a falar em línguas, de vez em quando a gente está gritamos e os gajos pensam: aquilo é da cerveja. Mas a gente está a ter o nosso tempo profético. E os profetas às vezes têm assim umas coisas passadas dos carretos para a maioria das pessoas. E eu digo isso a muita gente. Eu conheço poucas pessoas com o sentido do humor que o vosso pastor tem. Conheço poucas pessoas neste mundo com o sentido do humor dele. E há um amigo comum que não está aqui. Quando o pastor Luís estava com o Tosé, que está no Luxemburgo agora, a gente nunca podia estar triste. Porque era sempre pá, um mandava, o outro mandava, etc. Meditação tem a ver com profético. E mesmo no meio de muitas brincadeiras, escutem, no meio de muitas brincadeiras, Deus vai falar convosco. Porque às vezes as verdades de Deus e os profetas de Deus fazem coisas que a gente diz: o tipo é maluco. É o que vocês já têm pensado dele. Ele não bate bem da bola. Organização, eles tiveram de se organizar, tiveram de se preparar. Tem a ver com o apostólico, lançar fundamentos. A dedicação tem a ver com o pastoral. A consagração tem a ver com os ensinadores. A motivação tem a ver com os evangelistas. E nesta manhã eu louvo a Deus, porque esta igreja tem um profeta e tem um evangelista ali sentado. O Miguel vomita ganhar almas, não é? A gente não pode estar. A primeira coisa, deu-me um abraço. A primeira coisa que ele me disse é difícil falar consigo às vezes. Eu disse: pá, tu ligaste, ficaste ligado, não sei o quê, mas não ligou. Eu não ligou, eu não atendi, seja lá o que foi. E depois ele abraçou-me e disse: eu vim aqui de propósito para estar consigo. Eu disse: boa, palpei a barriga dele, porque ele está mais barrigudo. Palpei a barriga dele, eu disse: boa, Miguel. E ele disse: deitei mais 3 horas da manhã. Eu disse: vem aí notícia. E ele disse: ontem fez 1 ano que a gente começou no Carregal o trabalho, onde hoje está uma igreja que Deus o ajudou a começar. Os evangelistas partem a louça toda. Equipo. Então é importante, neste percurso novo de Deus, os irmãos aproveitarem-se de tudo aquilo que é recurso ministerial para a vossa igreja, para o caminho. Vamos ficar de pé de uma coisa nova, para o caminho de uma coisa nova. Aleluia. Aleluia. Vamos levantar as nossas mãos e vamos juntar-nos ao grupo de louvor e vamos entoar em línguas, vamos cantar no Espírito. A palavra de Deus diz que nós podemos orar no Espírito, podemos orar na nossa língua, nós podemos cantar no Espírito, nós podemos cantar com entendimento.
Vamos cantar no Espírito neste momento, levantar as nossas mãos e na presença de Deus vamos ministrar a Ele e deixar o Espírito do Senhor gravar a sua palavra em nossos corações agora mesmo. Uma coisa nova que Deus está a fazer, uma coisa nova. E vamos nesta manhã dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Eu volto outra vez a dizer, eu sei que eu trouxe uma palavra para esta igreja, para muitos de vocês que estão aqui, uma palavra no geral, e alguns de vocês a recebem de uma forma específica por causa daquilo que está a nascer nos vossos corações. Então eu peço, porque o altar está aberto, que se vocês sabem que Deus falou conosco de alguma forma, e vocês querem chegar à presença de Deus e derramar a vossa alma perante Ele, que vocês deixem o vosso lugar e venham à frente e se ajoelhem. E simplesmente na presença de Deus, vocês derramem a vossa alma. Vocês, tal e qual como Ana derramou a sua alma, vocês possam derramar a vossa alma perante o Senhor. Então deixem o vosso lugar, venham à frente se vocês sabem. Esse não é um tempo que nós vamos orar pelos enfermos, não é? É um tempo de consagração, é um tempo de dedicação, um tempo de separação, um tempo em que nós vamos dar lugar ao Espírito do Senhor. Então deixem o vosso lugar enquanto nós louvamos a Deus e possam ajoelhar-se à frente. Não façam para me agradar, porque eu não me impressiono em números, mas façam porque vocês sabem no vosso coração que Deus falou com vocês. Alguns de vocês virarão espias. Alguns de vocês virarão espias. Vocês penetrarão em lugares onde vão penetrar em território estrangeiro, território onde vocês não estiveram. E vocês vão estudar a estratégia do inimigo e vocês vão chegar com a notícia: nós podemos tomar essa terra. Nós podemos tomar essa terra. Nós podemos tomar esse lugar. Por isso, em nome do Senhor Jesus, louvamos a Deus. Vou entregar ao pastor Luís. Vamos deixar cada um dos que está aqui à frente, na sua presença, consagrar, dedicar, meditar. E o Espírito do Senhor está presente para confirmar a sua palavra em nossos corações. Há muito mais que isto, Espírito Santo sopra em nós. Há muito mais que isto, Espírito Santo, esperamos por ti. Enche-nos outra vez, enche-nos outra vez, fogo de Deus, acenda em nós, paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor em nós. Vento impetuoso, enche-nos com o teu poder. Vai libertar os cativos, queremos viver para o teu amor. Derrama a tua glória, derrama a tua glória, fogo de Deus, acenda em nós, paixão pelo teu nome, Espírito de
o teu poder, o teu amor, fogo de Deus, acenda em nós, paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor em nós, em nós, em nós, em nós. Paizinho, a tua graça nesta manhã tem a capacidade de pegar nos mais frágeis, nos mais vulneráveis, nos mais os que se sentem mais limitados, para fazer deles valentes, campeões, homens e mulheres dedicados. Querido Pai, Tu vês cada coração, vês o clamor, vês a rendição, vês a entrega, vês a consagração neste momento, neste acto de entrega. Nossa oração nesta manhã é: faz sem dúvida o Teu querer, Senhor. Estamos aqui para fazer o Teu querer. Faz tudo isto, Senhor, nas nossas vidas. Revela-nos, dá-nos a Tua visão, dá-nos a Tua direção específica. Conduz-nos. Muda em nós o que tem que ser mudado. Transforma-nos, Senhor, prepara-nos. E nós nos preparamos. E nós nos entregamos a esta jornada. E nós nos deixamos desafiar pelas Tuas palavras nesta manhã. E deixamos que o Teu Espírito incendeie o nosso coração com a Tua paixão, com a visão do novo tempo, de novas coisas que Tu tens para fazer connosco e através de nós. Espírito Santo, que o Teu selo nesta manhã e a Tua convicção em cada um de nós seja tão forte, tão profundo, que ao nos levantarmos e sairmos deste lugar, nós possamos sair com a convicção de que entramos num novo tempo e de que coisas novas vão começar a acontecer dentro de nós e através de nós. E nós vamos ver Deus, sem dúvida, a conduzir-nos a um lugar de vitória e de propósito. Paizinho, damos-te graças pela Tua palavra nesta manhã. Damos-te graças pela ação do Teu Espírito. E damos-te graças continuamente pela Tua longanimidade e paciência também para conosco. Incendeia-nos, Senhor. Incendeia-nos com a Tua paixão. Incendeia-nos, Senhor. Incendeia-nos com a visão do futuro, a visão que está no Teu coração, Senhor, que vai muito para além da nossa própria capacidade de ver e sonhar, mas Tu és aquele que fazes connosco e através de nós coisas muito mais, muito maiores em dimensão, em grandeza, em eficácia do que aquilo que nós podemos alguma vez imaginar. Por isso, derrama. Nós nos entregamos, nós nos ofertamos para os cumprimentos do Teu propósito nesta terra, em nome de Jesus Cristo. Vamos levantar os nossos braços, todos nós, ok?
Todos nós. Derrama a tua glória, Tua presença, derrama a Tua tua vontade. glória, derrama a tua glória, derrama a tua glória, fogo de Deus, acenda em nós, paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor, fogo de Deus, acenda em nós, paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor em nós. Pai, deixamos aqui todo o medo, deixamos todo o vazio, deixamos tudo aquilo que nos tem intimidado, deixamos tudo aquilo que parece não ter solução e colocamos as nossas vidas totalmente ao teu dispor. Este é o nosso desejo e a nossa declaração nesta manhã, porque somos o teu povo e tu és o nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai, capitão de guerra, Deus forte e poderoso. Prospera no nosso meio, ó Deus. Prospera no meio do teu povo. Vai adiante de nós, Senhor. E nós te seguimos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então este é um tempo de meditarmos. Este é um tempo de nos prepararmos. É um tempo de nos santificarmos, de nos dedicarmos. É um tempo novo. Amém? Por isso temos que buscar aquele que pode fazer estas coisas todas. E vai fazer essas coisas todas. Amém?